Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre cores. Tem um tempinho que eu não resgato esse tema lá no canal. Já tem alguns vídeos falando sobre alguns materiais de aquarela, mas dessa vez eu vou passar uma aulinha um pouco mais teórica sobre cor. Eu espero que ajude a todo mundo, assim, ter uma ideia inicial do que é, de como a gente estuda e como a gente pensa as cores. Não quer dizer que na aquarela a gente vá pensar as cores de maneira diferente, a gente só tem algumas substituições e um modo de operar que é um pouquinho diferente de outras técnicas, mas a teoria é uma só e a gente vai aplicando ela de acordo com o nosso meio, né? Bom, então vamos lá. Teoria de cores, né? A gente começa as cores pensando nas três cores primárias, as cores principais. Elas são chamadas cores primárias porque são as cores que já vêm prontas da natureza. A gente não forma ela através de misturas, a gente precisa desses três pigmentos para poder começar. Em teoria de cor, a gente tem duas teorias principais. É a teoria de cor-pigmento e a teoria de cor-luz. Eu vou falar aqui de cores-pigmento. A cor-luz a gente pode deixar até para um outro bate-papo, senão confunde um pouquinho. De qualquer maneira, tudo que a gente vê é através da luz, mas quando a gente trabalha pictoricamente, a gente usa essa teoria chamada cor-pigmento. Então, aqui eu tenho um círculo simplificado, com as cores primárias, né? Eu tenho um azul, um carmim, magenta, um amarelo, e a partir deles a gente vai colorindo as outras variações, né? Tem um círculo que eu gosto muito, eu uso bastante, que é o círculo do item. Esse círculo que é uma estrela, na verdade, esse aqui, se a gente cortar ele, a gente vai formar uma esfera, e essa estrela, né, isso aqui, que é essa estrela de item, quando cortada aqui, ela vai formar uma esfera, então essa ponta ficaria igual a essa de cá, né, se você montar novamente. O que ele queria com isso, né? Tem vários teóricos da cor, mas eu gosto muito desse círculo aqui, que eu acho ele bem bonito. Tudo vai ficar do contrário, porque é um vídeo do YouTube, a gente está aproveitando esse momento que está todo mundo em casa e eu vou passar a teoria para todo mundo aí que está me assistindo. Então, esse círculo, né, essa estrela de item, ela vai trabalhar com o valor tonal da cor, ela vai colocar 12 variações aqui, então a gente vai ter as primárias, as secundárias e as terciárias que vão aparecer ali. Ainda a gente vai ter a variação tonal, tá vendo isso aqui, ó? É a variação tonal de uma cor. Ela tá saturada aqui e insaturada pra cá, insaturada pra lá. Bom, são muitas coisas a falar e eu vou dividir em tópicos pra gente não se atrapalhar. Então, quem são as cores primárias? Vamos lembrar delas aqui. As cores primárias são azul, amarelo e o carmim. Azul, amarelo e carmim. Essas cores a gente não forma através de outras misturas, elas precisam já estar prontas em pigmento para a gente trabalhar. O que a gente vai ter são variações, são matizes. Matizes, né, são as gamas. Matiz é a cor, matiz é o azul, matiz é o carmim, matiz é o amarelo. As gamas são variações dessa cor. Então, eu posso ter gama de azul, é um conjunto. Gama de azul, gama de vermelho, de carmim, de gamas de amarelo. O que pode acontecer, né? A gente vai ter, às vezes, amarelo limão, amarelo de cádio, amarelo indiano, amarelo de cromo, um quinacridone gold. Vai dar uma variação por aí, mas vão estar em torno, todos vão ter variações amareladas. A mesma coisa vai acontecer com carmim. Carmim, alizarim, permanente rose, roxo primário, vermelhão, tudo vai estar mais ou menos na mesma linha. Então, vão ser as variações ali que a gente vai ter. Azul cobalto, azul ultramar, azul o índigo, a gente vai ter azul turquesa. São gamas ali que a gente vai ter em variação, em cores, como se fossem cores de azul, cores de vermelho, cores de amarelo. Como a gente não fala cores, a gente fala gamas. Então, seriam as variações que a gente vai ter ali dessas cores, né? E essas, assim, elas são as nossas cores primárias. O azul, o magenta e o carmim, o amarelo. Pode chamar de magenta, pode chamar de carmim. Na pintura, a gente usa até mais a nomenclatura carmim do que magenta. Magenta é mais para quem trabalha com impressão. Vou ser bem sincera, assim, às vezes não dá diferença. Se for comprar a tinta, às vezes não dá diferença, magenta e carmim, dependendo da marca.
Mas na aquarela tem uma diferença, pelo menos nas minhas tintas, a maioria dos magentas que eu tenho são voltados para o violeta. E quando eu uso o carmim para usar na minha primária, ele funciona melhor. Então, pode ser que há uma questão ali na pigmentação, porque eu já vi magenta bem mais rosado em outras técnicas do que o magenta da aquarela. Enfim, aí eu teria que pesquisar um pouquinho mais nessa situação técnica da produção da tinta, porque não deveria fazer essa variação, mas é uma coisa que aparece pra gente aqui. Então, eu costumo usar o carmim como a minha cor primária, ou um permanente rose, às vezes eu gosto também dele para fazer uma... Tenho esse como meus tons primários, ao invés do magenta, que o magenta é muito violeta. Eu vou mostrar aqui só para não ficar tão perdido assim o tom, tá vendo? Aqui, ó, carmim, permanente rose e o magenta. No vídeo, ele tá mais rosado, mas ele é um pouco mais avioletado do que isso aqui no papel, tá? Ele trocou um pouquinho a cor. Então, só pra gente não se perder no que eu tô falando aqui. Então, a gente pode ter variações, que são nossas gamas tonais, gamas de cor. A variação tonal de uma cor é ela passeando do branco ao mais escuro. Então, no caso da aquarela, a gente não põe o preto, nem não põe o branco para trabalhar, a tinta branca. A gente vai colocar aqui, ó, o papel. Na aquarela, o papel é a nossa tinta branca, então a gente tem que preservar sempre esse papel claro. Essa luz, essa luminosidade vai ser vinda do papel, a gente não vai trabalhar com ela vindo da tinta branca. Tem que pensar que a tinta branca, ela é para um realce, é uma coisa que você vai fazer ali, é muito específica, ela não é para você ir clareando os seus tons. Então, quando a gente for trabalhar com aquarela, lembrar que a água é a nossa tinta branca, ela vai criar transparência nessa cor pra gente. Quando essa transparência for aplicada ao papel, cada vez mais clara ela se tornará a tinta. Então aqui, ó, não tem branco nessas misturas, ela tem água. Então eu pego a saturação da minha cor e vou adicionando. Então como é que a gente vai ler o círculo cromático? Normalmente, esse círculo de cá, esse disco daqui, seria o disco das saturações. Né? A tinta cheia dela mesma, ela é encorpada. E quando eu ando para cá ou para lá, eu estou insaturando a minha cor. Então, eu estou deixando dela ser forte. Tanto aqui para o claro, adicionando água, quanto para o fim desse círculo aqui, que seria o escuro. Então, eu estou escurecendo a cor. Esse final aqui, eu posso adicionar o preto, eu posso pensar em colocar um neutro também. Eu gosto de pensar na mistura entre as três primárias, que vão me dar esse neutro, vão tender a um cinza bem forte, e eu uso ele para escurecer minhas cores, porque eu acho que, como a gente lida com a transparência, essa cor fica mais interessante do que o preto pronto, da tinta preta, mas nada lhe impede de você usar o preto. Eu que não gosto, eu prefiro criar essa minha tonalidade. Quando eu não a crio, eu uso o Payne's Gray para eu trabalhar, mas isso é uma questão de paleta minha, uma escolha. Em teoria, você vai usar... Nas teorias vai aparecer dizendo branco e preto. Na aquarela, a gente pode tender a fazer isso. A criar, sempre o branco vai ser o do papel, então a gente vai criar essa luminosidade através da água, que a gente vai adicionando água. E aqui no final, a gente pode adicionar esse neutro feito a partir da mistura das três primárias. Elas vão dar esse completo, o todo. É como se o círculo se resumisse nessa cor. Quando eu adiciono todas, elas vão estar nessa cor. Quando eu não ponho nada, ela vai ser o branco do nosso papel. Então, esse é um lembrete bom para aquarela. Quando eu não ponho tinta nenhuma, eu vou ter a cor do papel aparecendo. Então, essa luminosidade maior, essa luz mais forte que a gente vai ter é o próprio branco do papel. E quando eu quero escurecer, eu posso pensar nesse completo do círculo e misturar todas as cores para que elas funcionem dessa maneira, que elas vão me dar essa tonalidade mais escura. Então, eu tenho o claro e o escuro com a ausência da tinta e todas juntas, todas as primárias. As primárias podem ser representantes de todas as cores e o resumo do círculo vai ser esse completo aqui, esse todo. Então, pensando nessa teoria, nesse conceito, a gente pode tirar várias outras variações de cor. Então, se eu misturo as primárias, se eu digo que as primárias vão me dar todas as cores do círculo, eu trabalhando elas em pares, eu acho as minhas cores secundárias. Quem são elas? Laranja, violeta e verde.
Então, essas vão ser as 3 cores secundárias que vão aparecer a partir dessas misturas. Então, as cores secundárias são essas de cá: violeta, verde e laranja. Eu tenho algumas relações no círculo que eu posso ainda pensar um pouco mais, né? A primeira relação é entre as cores primárias, que vão dar origem às todas as outras cores do círculo. Esse círculo mesmo eu fiz pintando só com as 3 cores primárias e fazendo as misturas entre elas. Então, eu posso ter, quem são? Só para a gente relembrar, as cores primárias: o carmim, o amarelo e o azul, e a partir delas eu consigo trabalhar com as cores secundárias, que são laranja, violeta e verde. E aí, quando eu também posso trabalhar a mistura entre elas, por exemplo, se eu trabalhar aqui amarelo com mistura com laranja, eu vou ter um tom que é nenhum nem outro, eu vou ter um amarelo alaranjado. O verde com amarelo, eu também vou criar um verde amarelado. Azul com verde, eu vou criar um verde azulado. Enfim, eu vou ter as cores terciárias aparecendo aqui entre as misturas de uma primária com uma secundária, eu vou ter uma variação. Eu também gosto de mostrar essas variações. Esse intervalo entre uma mistura de 2 cores é praticamente infinito. Quanto mais eu colocar um pouquinho de uma ou um pouquinho da outra, mais perto eu vou chegar. Então, essas variações aqui vão ficar muito próximas. Então, quanto mais eu aumentar esse intervalo de cores entre um par de 2 cores, mais variações eu vou ter e mais parecidas elas serão. É praticamente infinito mesmo. E tem uma outra questão das cores, que é o seguinte: a gente também tem as cores complementares. O que seria isso? Se eu trabalhar a mistura de uma primária com a secundária e seu par de complemento, eu vou ter aqui uma teoriazinha que diz o seguinte: por que elas são complementares e como é que eu vou explicar isso para vocês? Porque eu acho fácil de pensar assim. Se eu tenho as 3 cores primárias, misturando elas, eu vou ter um todo, um negro, um preto, um neutro ali. Ele é o completo das cores, né? E essas são as 6 cores principais do meu círculo. Eu vou pensar nessa maneira: eu tendo as 3 primárias, eu vou misturar elas todas juntas, eu vou formar o neutro. Quando eu pergunto quem complementa a outra, quem vai ser o que falta, o complemento é sempre aquilo que falta a alguém. Então, se eu perguntar: azul, o que te falta para se tornar o neutro? Vai faltar o amarelo com carmim. Amarelo com carmim é laranja. Então, se eu misturo azul com laranja, eu vou ter o neutro. Eu gosto de explicar dessa maneira. Então, azul com laranja é um par de complemento, porque eles dois juntos se complementam, eles se tornam o todo das cores, mas eles em separado também vão criar uma vibração. Então, o azul ao lado do laranja é a vibração maior que vai acontecer. Uma cor vai excitar a outra. Eu posso usar isso dentro do meu trabalho de uma maneira interessante. Ou não. Ou às vezes essa vibração toda pode me atrapalhar. Eu posso usar uma variação que vai acontecer nesse intervalo para criar áreas de descanso do meu olhar, porque eu vou criar variações mais neutras. Eu posso trabalhar com azul e laranja, não usando só as pontas, mas eu posso usar esse azul, esse laranja, que eles já estão assim tirados de sua saturação. Saturação. E aqui nem tanto, porque um eu fui misturando com o outro, eu fui neutralizando o outro. Então, as cores estão mais esmaecidas, menos vibrantes. E elas vão me criar variações interessantes dentro da minha proposta de trabalho. Posso usá-las ou não, a meu favor. Se eu pensar que isso vai funcionar no meu trabalho, eu posso jogar essas variações acinzentadas ali para trabalhar. Se eu achar que elas vão sujar meu trabalho, eu não uso. Não é uma regra, eu não preciso usar, eu tenho que avaliar. Por isso que eu tenho que conhecer se isso vai funcionar para o meu trabalho ou não. Então, vamos lá. Nós já falamos aqui, né, da teoria das cores. Quem são elas? As cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias que vão aparecendo dessa mistura dos círculos. Falamos das cores complementares, então a fórmula para pensar no complemento é sempre esse. Você pode pensar que elas também estão no diâmetro oposto do círculo, né? Se eu tenho um azul aqui, vou procurar quem está lá do outro lado, o laranja. Mas se eu não tenho o círculo na minha mão, não é melhor eu pensar sobre isso? Se eu conheço as 3 cores primárias e 6 que elas vão me dar o neutro, eu vou sempre me perguntar quem falta a essa primária para ela se tornar o complemento. Vai sempre faltar as outras 2. As outras 2 primárias vão dar alguma coloração, que é essas aqui.
A laranja vai aparecer do carmim com o amarelo, o azul com o carmim vai dar o violeta e o amarelo com o azul vai dar o verde. Então, eu vou ter essas variações acontecendo dentro do meu círculo, né? São algumas relações que a gente vai ter ali. Então, só para a gente não se perder, vou resumir mais um pouquinho. Como é que a gente lê o círculo cromático? A gente lê dessa maneira, procurando as cores primárias primeiro, vendo essas relações. Se aparecem as cores secundárias, você vai misturar uma primária com uma outra primária, ela vai lhe dar uma cor secundária. A mistura de uma cor secundária com uma cor primária vai lhe dar uma terciária, que ela vai estar no meio do caminho ali. A gente tanto pode achar a luz mais alta como a sombra mais profunda. Se eu misturo todas as cores, eu vou tender a esse neutro, essa cor mais profunda, mais escura. Se eu não pintar nada, eu vou criar luz. Então, eu vou ter aqui variação de luz e de sombra dentro do mesmo trabalho. Então, vamos entrar nessa ideia da variação tonal. Eu também gosto de explicar a variação tonal da seguinte maneira. A gente tem o círculo cromático e as cores estão todas nesse disco aqui, certo? Esse seria o disco de saturação. Mas nem todas as cores estão no mesmo ponto de saturação da escala tonal. O disco ele vai deixar um jeito para a gente ver. A escala de valor é essa escala aqui. É onde a gente sai do branco e vai andar para o preto. Eu tenho cores que fazem essa escala inteira. Por exemplo, azuis, bem fortes, índigo, azul ultramar, chega bem perto, do fim da escala. Só pensar assim, o preto é o que vai chegar ao fim da escala. As outras cores vão chegar próximo ao fim da escala. Azuis, violetas muito escuros, marrons muito escuros, verdes muito escuros, vão estar passeando por aqui, ó. Ou outras variações, tipo um Baines Gray, um cinza, outras tonalidades que às vezes você pode ter na sua caixinha. Vai procurar, mas vão variar mais ou menos disso aqui. Quando eu pegar os vermelhos, o vermelho, a saturação do vermelho, minha cartela está um pouco mais forte, no vídeo ela está mais clara. Mas a saturação do vermelho, o ponto de saturação do vermelho o vermelho não chega lá no final. Ele vai chegar mais ou menos aqui. Ele está um pouco depois da metade da escala. Então, eu penso assim, para eu escurecer bastante o vermelho, eu vou precisar adicionar outras cores para ele chegar no fim da escala, que é o que o círculo cromático faz. Tá vendo? Ele adiciona aqui para chegar no fim da escala. Mas meu ponto de saturação vai estar mais ou menos aqui. E o amarelo é muito claro. O amarelo é uma das cores mais fraquinhas em relação às outras. Então, eu tenho que pensar que a minha saturação do amarelo não chega nem na metade da minha escala tonal. Ela precisa de outras cores para chegar lá. Então, as cores vão ter pontos dentro da escala de saturação em diversos níveis. Tem várias teorias que explicam isso melhor. A minha intenção aqui é só dar uma ajuda para começar a pensar. As teorias são mais profundas e talvez nesse nosso intervalo de tempo não vai ser a melhor forma de explicar todas. Eu quero só que introduzir a ideia da teoria, certo? Tem a árvore de Munsell, ela explica melhor essa questão de onde essas saturações estão dentro da escala de valor. Aqui eu só fiz um breve resumo só para a gente entender. O que isso na prática vai funcionar para a gente? Se eu estou trabalhando com a tinta amarela e quero misturar azul nela, eu não posso tentar misturar meio a meio para dar verde. Não vai dar meio a meio. Se eu misturar meio a meio de azul com amarelo, eu vou ter uma cor quase aqui, ó. Porque o amarelo é muito mais fraco do que o azul, por conta disso. Por conta dessa saturação dele. Esse é mais escuro e esse é mais claro, tá vendo? Eles estão em pontos diferentes. Então, na hora de eu pensar numa mistura que eu quero ver um verde que não veja nem muito amarelo, nem muito azul, na verdade, ele vai ter mais amarelo na mistura dele em proporção do que azul. Então, quando eu tiver uma cor escura e uma cor clara misturando, no meu godê, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um pouquinho primeiro da cor mais clara, depois eu vou botar um pouquinho da cor mais escura. E aí, eu vou misturando até achar visualmente essa minha mistura, tá certo? Pensa assim, o amarelo ele vai ser mais claro do que o vermelho mais claro do que o azul. Quem tá aqui também, junto com os vermelhos, pode ser os laranjas, os rosados. A gente vai ter alguns marrons também, vão andar por aqui, verdes claros vão aparecer aqui, certo? É só pra gente ter uma ideia da saturação e como eu vou pensar nessas misturas daqui pra frente. Se eu sempre pensar no meio a meio, eu posso me atrapalhar um pouco, porque as cores vão ter
variações tonais diferentes nesse sentido. As saturações dela não estão no mesmo lugar. Então, uma pode ser mais escura do que a outra. Então, se eu misturo tudo junto, pode me atrapalhar. Eu quero explicar uma outra parte da teoria cromática. A gente pode também pensar num círculo cromático entre cores quentes e cores frias. Então, eu vou deixar registrado aqui. O círculo cromático sempre vai ser a partir das 3 primárias. A gente pode pensar o círculo assim, a partir das primárias: amarelos, vermelhos e azuis. E aí a gente pode escolher também pensá-los em cores quentes e cores frias. Eu posso ter azuis quentes e azuis frios, vermelhos quentes, vermelhos frios, amarelos quentes e amarelos frios. Mas eu sempre tenho que ter uma referência para eu falar isso. Não dá para eu falar o amarelo é frio. Frio em relação ao quê? Se eu estiver falando o amarelo é frio em relação ao azul, essa minha frase pode ficar estranha, porque o azul vai ser mais frio do que o amarelo. Mas se eu estiver falando que o meu amarelo limão é mais frio do que o amarelo de cádmio, aí sim, isso faz sentido, porque eles eu estou comparando amarelo com amarelo. Então, na hora de eu criar essa ideia de quem é quente, quem é frio, eu tenho que pensar numa referência. Não dá para eu só jogar assim essa ideia. Por mais que a gente tenha um círculo dividido entre cores quentes e cores frias, mais ou menos assim, a metade de cá é quente, a metade de lá é fria. Isso é uma convenção. Essa convenção é por conta dos comprimentos de onda. Aí é outra história. Mas esses comprimentos de onda, um é mais curto ou é mais longo, e elas vão estar passeando entre cores quentes e cores frias. Então, fez-se essa convenção. Mas, pictoricamente, tudo vai ser precisar de um ponto de referência. Não dá para eu falar as coisas muito soltas assim. Então, essa minha didática de agora é para a gente pensar num círculo cromático a partir de cores quentes e cores frias e primárias quentes e primárias frias, tá? Como é que eu vou saber? Quando o meu carmim estiver andando perto do violeta, ele vai ser mais frio em relação ao vermelho, né? O vermelho, que é um carmim que está andando aqui para o violeta, e o vermelho que está andando para o laranja, vai ser mais quente. Então, eu tenho que pensar na cor secundária para eu criar essa referência para não ficar uma doideira. Eu tenho essa minha cor primária, o vermelho. Vou te pensar nos vermelhos aqui. Eu posso dividi-los em 2 grupos, um quente e um frio. Quem é o quente, quem é o frio? O quente vai ser esse que vai andar para o laranja, e o frio vai ser o que vai andar para o violeta. Então, aqui a gente pode botar o carmim e aqui um vermelhão, por exemplo. Vão ser as variações de primárias dentro da área dos vermelhos, dos carmins, magentas e afins, que um vai andar para o laranja e o outro vai andar para o violeta. Então, eu vou ter quente e frio. Vou virar aqui para a gente pensar no amarelo. Quem é o amarelo quente, quem é o amarelo frio? Aqui eu botei um amarelo limão e ele tá andando para próximo do verde. E aqui eu botei um amarelo de cádmio, que na hora misturou e ficou um pouquinho mais alaranjado do que deveria, mas ele tá aqui, ó. Então, ele tá andando mais próximo do laranja. Então, para eu pensar quem é meu amarelo quente, quem é meu amarelo frio, eu vou pensar assim: o amarelo quente tá andando perto do laranja, então ele vai ser mais quente do que o amarelo que está andando perto do verde. Amarelo limão, amarelo de cádmio. Então, eu vou pensar aqui nos azuis. Azul ultramar, ele anda mais próximo do violeta. O azul cobalto anda mais próximo do verde. Então, eu vou ter um azul frio, um azul quente. Isso vai me dar variações na hora que eu misturar os neutros, variações dentro da minha ideia pictórica. Um exemplo que eu posso dar para vocês é assim: o Monet, ele trabalhava com uma paleta muito próxima dessa. Ele tinha variações de amarelos quentes e amarelos frios, vermelhos quentes, vermelhos frios, azuis quentes e azuis frios. E acrescentava mais uns verdes, o branco e o preto. E de repente também o preto passa a não ser mais pertencer à paleta dele. Ele fazia as misturas com esses neutros que a gente comentou aqui. Cada pintor vai ter seu jeito de trabalhar a sua paleta, mas eu vejo que essa questão de quem é quente, quem é frio dentro do círculo cromático causa um pouco de confusão. Então, eu fui pesquisar e achei essa a didática melhor para explicar essa ideia de quem é quente, quem é frio. Tem que procurar saber qual é a relação que ela faz com a secundária direta, quem está mais perto. Então, isso foi mais fácil de ensinar. Então, eu vou ter lá meus primárias quentes, eu vou ter um vermelhão, um carmim mais forte, mais voltado para o vermelho, pensar nesses tons mais próximos do laranja, que eles vão ser os vermelhos mais quentes.
Os vermelhos mais frios, continuando sendo vermelhos, a gente vai ter o carmim, os magentas e afins, porque eles estão mais próximos do alizarim, mais próximo do violeta. Então, essa é a ideia. Quando eu quero pensar no azul, eu vou pensar no azul ultramar e no azul de cobalto. O azul ultramar, ele está mais próximo do violeta que o azul de cobalto, dentro do círculo. Então, um está andando para o violeta, outro está andando para o verde. Quem está perto do verde é mais frio, quem está perto do violeta é mais quente. Quem está trabalhando com amarelo? Amarelo, dependendo do amarelo, quem está mais perto do verde é o amarelo mais frio, amarelo limão, por exemplo. E quem está mais perto do laranja, amarelo de cádmio, é o amarelo mais quente. Então, isso aí, dentro do nosso processo de cor, seria a última etapa que a gente vai pensar aqui juntos. Livros de cor e teorias de cor são infinitas. Tem um que eu vou até botar depois nos stories que eu falei, são vários exercícios de cor. Esqueci o nome dele agora. É a Guide of Colors. E vou botar, gente. Perdão, eu perdi agora a ideia do livro, mas eu já gravei um vídeo sobre ele e vou botar nos stories depois. Cor é exercício. Quanto mais você fizer exercícios, mais a gente vai conseguir. Tem uma infinidade de ideias de exercícios. Esses aqui são alguns que eu passo lá no ateliê pra gente ir começando a pensar no processo, né? E eu espero que os vídeos de hoje ajudem vocês a ter um pouquinho da ideia do que é a teoria de cor. Minhas ideias com os vídeos é sempre ajudar aquela pessoa que está começando. Quem já tem uma prática, já está com essa vivência, às vezes é bom dar uma relembrada, mas a maioria dos vídeos que eu posto aqui são para os iniciantes mesmo. Então, esses vídeos sobre cor que a gente está comentando hoje é para a gente poder pensar numa paleta própria. Eu tenho uma sugestão aqui de cores. Vou deixar ela também nos stories para quem quiser, uma paleta. Ela não é uma paleta pequena, ela é uma paleta até maior, mas você pode ainda reduzir um pouquinho mais. Mas ela tem um grupo de 3 amarelos, 3 carmins, 3 azuis, 2 marrons, 2 verdes e aqui eu coloquei o magenta e o violeta, que para mim e o Payne's Grey, que são umas cores que a gente pode também dar uma enriquecida na nossa paleta. Mas se você tiver pouca variação, compra 2 amarelos, 2 azuis, 2 carmins, um verdinho, um marrom, um violeta se quiser, um Payne's Grey ou uma cor escura, pode ser um índigo. Então, tendo aquela ideia das cores quentes primárias e cores frias primárias, você consegue aumentar a sua paleta bem em variações tonais, que isso aqui é bacana. Então, aqui fica a dica para quem está começando e quem quer pensar um pouquinho mais sobre as cores, né? A gente vai ter um teórico que a gente usa até hoje, que é o Johannes Itten, Joseph Albers, foram teóricos que apareceram na Bauhaus, e eles começaram suas produções lá de teorias, né? E são teorias que a gente usa bastante. Tem o Munson com a árvore, que vai explicar melhor aquela questão da variação tonal dentro das saturações do valor tonal. E o meu videozinho hoje aqui bem básico para a gente poder pensar nas cores, certo? Eu espero que tenha sido bacana. Tem outros vídeos no canal sobre outros materiais, né? A gente falando de papel, falando de pincel, falamos sobre as tintas. Então, quem tiver dúvida, máscara líquida, eu acho que também tem um vídeo lá. E aos pouquinhos eu vou botando outros, né? Falta ainda bastante coisa, mas eu tô seguindo com o meu propósito, deixando um pouquinho registrado as ideias que a gente tem nas aulas e quando dá eu dou uma gravada. Bom, esse era um workshop que eu queria já falar um pouco, já tem tempo que eu queria fazer só essa ideia de cor. Espero que tenha ajudado vocês, assim, a pensar um pouquinho mais nesses processos. O bom do vídeo é que não entendeu, dá para parar um pouquinho, repetir, fazer o exercício, pensar que vai dar mais certo. Às vezes a teoria cromática não é tão fácil assim de passar, mas eu quis deixar gravado aqui uma aula teórica mesmo e aos pouquinhos eu vou lançando depois alguns exercícios pra gente trabalhar junto, certo? Então tá bom, agradeço a todos que pegaram um videozinho nesses dias aí e vão estudar, tá certo, gente? Um beijo, tchau, tchau!